O renascimento da imperatriz maliciosa da linhagem militar. Autor Kian Chanchaki. Tradutora e revisora Eveline Evans. Capítulo 4. A velha Shenfuren. No início de outono, os gansos do norte se alinham enquanto voam pelos céus, em direção mais quente ao sul. A exuberante folhagem de verão no pátio começa a murchar no outono, e os peixes coloridos na lagoa pareciam muito mais calmos do que o normal. O cabelo preto da jovem fêmea foi penteado em um coque de veado e preso por um delicado grampo de coral. Enquanto usava uma roupa vermelha, escura como as nuvens, e gansos bordados, trazendo à tona seu corpo esbelto e requintado. Bailu colocou a capa bordada suavemente sobre o corpo de Shen Miao e disse: "A saúde da jovem ainda não se recuperou e deve ter cuidado para não pegar um resfriado." Shen Miao balançou a cabeça. Sua estatura ainda era pequena e não era tão alta quanto Shen Yue e Shen Qing. Seu rosto também era arredondado, e combinando com suas características covardes habituais, ela parecia ser alguns anos mais nova do que sua real idade, atingindo apenas 11 ou 12 anos de idade. Mas hoje ela estava um pouco diferente. Xuang Jiang assistiu ao lado e sentiu-se um tanto peculiar em seu coração. A pele da jovem era justa, e vendo que ela era pequena, sem um sorriso no rosto, não parecia fria ou tola, mas era um pouco indiferente, e podia-se sentir alguma falta ao olhar para o céu. Ela estava de pé, como antes, mas era mais digna, como se estivesse ganhado um ar único durante a noite, e houvesse um senso de graça na atmosfera. Xuang Jiang balançou a cabeça como se isso pudesse apagar o pensamento absurdo da sua mente. Ela sorriu e olhou para Shen Miao. "O que a jovem está olhando?" Depois de tomar café da manhã, Shen Miao ficou em pé, no pátio, olhando para o céu em transe. Estava pensando se esses gansos selvagens que voam do norte para o sul passarão pelo deserto do norte. Shen Miao disse suavemente. O deserto do norte era a região em que Shen Xin estava viajando, e também onde estava Shen Furen e o jovem mestre Shen. No mês passado, quando eles responderam, a capital ficou mais fria, e um pouco de neve estava se formando. A jovem senhora está pensando no mestre Yafuren. Xuang Jiang sorriu. Quando chegar o final do ano, o mestre voltará e verá que a jovem senhorita ficou mais alta novamente. Ele ficará muito feliz. Shen Miao sorriu, quando se sentiu um pouco amarga nas bordas dos lábios. O grande general só pode voltar uma vez por ano, e, ao voltar, a primeira coisa que ele enfrentaria era que sua própria filha não sabia o que era vergonha, e se transformou numa piada, correndo para ser esposa e forçando o casamento a outros. Quão feliz ele poderia ficar? Sem mencionar que ela estava obcecada em casar-se com uma pessoa vil, que só queria usar o exército da família Shen para lutar pelo trono. A luta pelo trono era um assunto confuso, e a família Shen não estava disposta a intervir, mas infelizmente foi arrastada por seu amor cego e acabou com a destruição de todo o clã. Shen Miao fechou os olhos. Ficou apenas um curto período de meio ano, mas foi suficiente para tantas coisas acontecerem. Desde que alcançou a idade de casar, seu casamento tornou-se uma questão que o pátio do leste deveria usar como alavanca aparentemente. A partir deste ano,
o pátio leste removeu o disfarce de fera maligna e a forçou a um beco sem saída, passo a passo, incapaz de retornar. Jovem senhorita! Jovem senhorita? Bailu viu que a expressão da pequena senhorita estava diferente quando ela apertou a capa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Então ela chamou suavemente. Shen Miao recuperou a razão e viu Guiyu correndo. Jovem, deve se apressar ao Hongjing-Tang. Hongjing-Tang era onde ficava a velha Shen Furen. No início da manhã, uma criada ao lado da velha Furen veio ver Shen Miao, e quando viu que Shen Miao estava bem, ela disse para ir cumprimentar a velha Furen, quando sua saúde estiver melhor. Foi uma saudação ou condenação com mais pessoas ao seu lado, que não estavam cientes disso. Shen Miao sorriu levemente e apertou a capa antes de dizer: Vamos! Na residência Shen, o pátio leste e oeste eram totalmente diferentes. Quando o velho general Shen ainda estava vivo, muitas vezes praticava suas espadas e boxe em um quintal vazio, no pátio oeste. Após a morte do velho general Shen, Shen Yi e Shen Yuan seguiram o caminho dos oficiais literários. Apenas Shen Xin assumiu o manto do velho general, de modo que o pátio vazio, junto ao pátio oeste, foi entregue a Shen Xin. O pátio leste era espaçoso, e o local da segunda e terceira família ficava lá, com a velha Shen Furen. De fato, a localização do pátio oeste, em comparação com o pátio leste, era muito mais ampla. Mas não tinha muito sol, apenas menos do que o pátio leste teria, e, portanto, não era um lugar digno de elogios. Apenas Shen Xin estava feliz com isso, como se conseguir aquele espaço vazio fosse como se ele tivesse conseguido um paraíso digno de vantagem. Shen Xin e Shen Furen vieram de linhagem militar, e sua maneira de ver as coisas também era simples. Por isso, as paredes brancas e ladrilhos pretos e dos arredores eram extremamente simples. Isso não podia ser comparado ao delicado e grandioso pátio leste, que fora restaurado. Foi por isso que Shen Miao se sentiu muito insatisfeita com o pátio da família do oeste. Invejava a elegância e a adorabilidade do pátio leste. E, por isso, também tinha queixas de Shen Xin em seu coração. Agora, olhando para como ela era, ela achou sua ignorância ridícula. Seu próprio pátio, mesmo que fosse simples, não faltava nada. Ele exibia a amplitude e a mente aberta, de modo que, ao comparar os monstros e demônios do pátio leste, era apenas adornados com ouros e jades por fora, mas sujos por dentro. Depois de caminhar pelo longo corredor e passar pelo jardim requintadamente aparado, eles alcançaram as portas principais de Hongjing-Tang. Provavelmente foi para destacar o ambiente de um fundo literário. O layout de Hongjing-Tang era especialmente elegante. Havia uma placa de bambu pendurada na porta, e as esculturas em bronze nas maçanetas eram muito detalhadas e animadas. Quinta moça está aqui. Xier, que estava ao lado do velho Shen Furen, chamou. Shen Miao deu um passo a Hongjing-Tang. Hongjing-Tang era uma imagem de uma cena alegre e harmoniosa, e quase todo mundo estava presente. A segunda Furen da família Shen, Ren Wanyu, e a terceira Furen da família Shen, Shen Rouqin, estavam sentadas abaixo da velha Furen. Shen Qing estava segurando um prato de salgadinhos e sentou-se ao lado da velha Shen Furen. E sentando do outro lado estava o irmão mais novo da segunda casa da família Shen, Shen Yuanbu. Shen Yuanbu tinha apenas 5 anos e casualmente pegava qualquer lanche para colocar na boca da velha Shen Furen,
fazendo a velha Furém rir até que se curvava para trás. Parecia que ninguém havia notado a aparição de Shen Miao, até Shen Yue sorrir e dizer: "Por que a quinta irmã mais nova está aqui só agora? O sétimo irmão mais novo já acabou com os doces e com leite a vapor." Shen Miao acenou com a cabeça. "Meu corpo ainda não se recuperou completamente. Estou atrasada porque após dar alguns passos, fiquei tonta e descansei na entrada por um tempo." As pessoas em Hongjintang ficaram em silêncio. Shen Yue queria dizer que ela propositalmente chegou tarde, mas o efeito que deu é que a velha Shen Furém se aproveitou da sua idade e não se importava com a saúde de sua neta e insistiu em que ela aparecesse para cumprimentar. Depois de um tempo, Rei Wanyu sorriu. "Vejo que o corpo da pequena Cinco, apelido de Shen Miao, já que ela é a quinta no ranking por nascimento entre as netas, é realmente fraco. O médico foi convidado por 2 vezes nos últimos dias, mas é uma sorte que não seja mais um problema agora." "Sua saúde está melhor?" Uma voz rouca soou com um traço de impaciência, que não era fácil de detectar. Shen Miao olhou para a velha Shen Furém. A velha Shen Furém já havia escondido o sorriso no rosto e tinha uma expressão altiva. Ela obviamente tinha 70 anos de idade, mas ainda usava um botão superior no colarinho vermelho pêssego em cima de uma saia justa e fina. Havia um jade verde em seu pescoço, enquanto ela carregava uma bolsa bordada. Seu cabelo prateado estava penteado em um coque em forma de nuvem, pontilhando com algumas contas de jade. Ela era uma mulher muito particular enquanto às aparências. Em sua última vida, durante o tempo de Shen Miao nos aposentos das mulheres, ela sempre sentiu que a velha Furém era o mais nobre das mulheres. O tipo que ainda era elegante, mesmo em seus últimos anos. Aquele ar de elegância a deixava fascinada, mas agora achava isso ridículo. A Wan Pei, do velho general Shen, a mãe de Shen Xin, era de uma família de prestígio e era uma verdadeira dama de uma casa nobre, mas infelizmente morreu durante a meia-idade. Posteriormente, o velho general Shen salvou uma cantora de um rufião local, enquanto seu exército marchou por algum lugar. Vendo que a cantora não tinha para onde ir e pediu sinceramente para servir como concubina, ela deu à luz a Shen Yi e Shen Wan para o velho general, e seu status foi elevado. Notas da tradutora. Wan Pei significa primeira esposa. Uma cantora que se livrou de todas as dificuldades e se tornou Shen Furém, e depois se tornou velha Shen Furém. A reputação e os status mudaram, mas em seus ossos ela ainda era uma pessoa com características vis, que vinham das ruas. Isso não mudou nada. Shen Miao ainda lembrava que, em sua vida anterior, a velha Shen Furém tentou forçá-la a se casar com o príncipe Yu Zhou, um velho aleijado, a fim de pavimentar o caminho para Shen Qing. Ela olhou para a mulher à sua frente. A velha Shen Furém era muito bonita quando jovem. Seu rosto era afiado e seus olhos eram grandes e vívidos. Mas quando ela envelheceu, seu rosto estava numa cabeça de tambor triangular seca e maçante, com 2 olhos abruptamente salientes. Mas ela não se resignou ao destino e, propositalmente, colocou um tom escuro nos lábios. Como esperado, não era digno de tudo. Shen Miao usou a perspicácia da imperatriz de sua vida anterior e avaliou com indiferença no coração, antes de dizer humildemente: "Tomei o medicamento e estou melhor. Agradeço a preocupação de Zumu." Notas da tradutora. Zumu significa avó. No segundo seguinte, podia-se ouvir a velha Shen Furém gritando em voz alta: "Neta não filial, ajoelhe-se!"